Fala pessoal, tudo certo por aí? Hoje o clima esquentou na Globo News. A jornalista Malu Gaspar foi ao ar com uma apuração profunda sobre o caos no INSS e revelou os bastidores de um dos maiores escândalos de corrupção da nossa história recente. E olha, não sobrou pedra sobre pedra. Para o desespero dos comentaristas Otávio Guedes e Júlia do Ailib, Malu deixou de lado a narrativa política e se prendeu aos fatos. E os fatos, infelizmente, para os defensores do PT, escancararam o desgoverno e a falta de controle. Dividi esse momento em duas partes, porque a bomba foi grande. Nesse primeiro trecho, Malu fala sobre a medida provisória que Bolsonaro propôs para combater fraudes no INSS e como a esquerda reagiu com uma série de emendas que, na prática, blindavam os sindicatos. Detalhe: essas mesmas emendas que facilitaram desvios e corrupção foram chamadas pela esquerda de salvação dos aposentados. Enquanto vocês assistem, prestem atenção na cara do Otávio e da Júlia. O constrangimento foi tão grande que parecia até cena de velório ao vivo. Acontece, essa regulamentação inicial era uma medida provisória chamada MP 871, que foi apresentada pelo governo Jair Bolsonaro, que era uma MP bem grande, ela não dizia respeito só aos descontos das aposentadorias, né? Ela era uma MP que visava várias medidas para controlar fraudes e corrupção no INSS. E lá no meio ela falava dessa questão dos descontos que eram feitos na folha dos aposentados, que já eram alvo de muitas denúncias de fraude. E eles previam ali, todo mundo que tiver o seu desconto feito na folha para pagar uma entidade associativa tem que revalidar esse desconto ano a ano. Então o aposentado tinha que ir lá e dizer se essa era a medida original. Tinha que ir lá e dizer, olha, eu confirmo, continuo filiado, quero esse desconto. E isso gerou uma discussão muito grande, uma polêmica muito grande no Congresso, porque realmente a MP tinha várias medidas que cerceavam os sindicatos em geral, e essa era uma delas. E a esquerda fez uma força-tarefa, nesse caso, para colocar emendas que acabassem com a revalidação, com a necessidade de revalidação, ou ampliassem o prazo para essa revalidação passar a ser obrigatória, ou ainda ampliasse o prazo para se colocasse a nova tecnologia. Então, foram várias emendas e que levaram a um acordo no final dentro do plenário, que foi chamado pela própria esquerda de um acordo para a salvação dos aposentados. Por quê? Na visão dos deputados de esquerda, os sindicatos eram as entidades que deveriam estar capitaneando esse desconto, todos esses benefícios, que depois a gente viu que, dados em larga escala, em massa, levaram a uma série de fraudes, né, que foram também fraudes em massa. E a discussão era justamente essa. Por que eu fui fazer essa pesquisa, Júlia? Porque a gente está vendo aí todo esse debate da CPI do INSS, e vocês falaram, eu vi na semana passada sobre o vídeo do Nicolas e de toda a resposta que foi dada pelo governo, do deputado Nicolas Ferreira, em que se discute isso. Foi o PT que roubou os aposentados, foi o governo Bolsonaro que roubou os aposentados. A minha ideia era, olhando a tramitação, ver aonde é que se abriram as brechas para que esses descontos fossem aplicados em larga escala, sem fiscalização. O que dá para concluir por esse processo? Pelo menos nessa primeira MP, a gente pode falar das outras depois. Que apesar de o texto foi feito pelo governo Bolsonaro prevendo essa necessidade de revalidação, tinha uma questão relativa a sindicatos rurais e tal, e quem colocou as emendas que abriram os prazos para que essa revalidação passasse a valer, ou então que ela não fosse nem necessária no entendimento dos deputados, foi a esquerda. Então todos os prazos que foram abertos vieram de emendas colocadas pela esquerda, que depois se conseguiu no plenário um acordo com o governo. Na continuação, Malu Gaspar não aliviou. Seguiu firme, revelando o que descobriu em conversas com sindicalistas. Segundo ela, depois que o governo Temer acabou com a obrigatoriedade da contribuição sindical, muitos sindicatos passaram a depender diretamente dos descontos tirados dos salários dos aposentados, uma verdadeira inversão de valores. Mas o pior veio depois. Malu afirma,
com todas as letras que a partir de 2023, já no início do atual governo, uma verdadeira quadrilha começou a operar dentro do INSS. E o mais grave, um dos sindicatos que mais se beneficiaram desse esquema foi justamente o do irmão do Lula. O impacto das revelações foi tão grande que até o militante Otávio Guedes, sempre pronto a defender o governo, gaguejou ao vivo. Foi impossível esconder o desconforto no estúdio. Eu acho que, como você mencionou, Otávio, está tudo vindo de bastante tempo. Esse desconto, em tese, não é um desconto ruim. Se fosse um negócio feito seriamente, não teria nenhum problema, a gente não estaria discutindo isso aqui. A questão é que esse desconto foi dando margem se você for pensar bem, até venda dos dados das pessoas. As pessoas, os aposentados passaram a ter seus nomes incluídos em cadastros nos quais eles nunca concordaram em constar. É disso que se trata. E aí você tem os números que mostram que esse processo vem de 2016 e pelo que eu conversei com alguns sindicalistas, uns que ficaram excluídos do esquema e outros que estavam no esquema, eles são muito claros ao dizer que depois que o governo Temer acabou com a contribuição sindical, eles ficaram muito dependentes desse tipo de desconto. E muitos deles passaram a fazer de tudo para filiar trabalhadores. O que foi acontecendo aparentemente, a partir de 2023, pelas apurações da Polícia Federal e pelo que eu ouvi de sindicalistas, é que, a partir de 2023, uma quadrilha entrou em campo mesmo, vendendo dados das pessoas para que elas passassem a constar em cadastros, de modo que os sindicalistas queriam ter sua própria entidade para poder entrar nessa bocada. É isso que faziam os operadores que a gente está ouvindo falar aí, esses nomes careca do INSS, Camisote e tal. Você tem uma série de entidades. Você está falando da Contag, que é a que mais recebeu, com mais de 400 milhões de reais. O Sindinap, que é esse sindicato no qual o Frei Chico, irmão do presidente Lula, é diretor, é um outro sindicato que cresceu muito, nem é o maior, mas cresceu muito, e a AMBEC também é uma outra entidade muito representativa, muito grande nesses recebimentos. Mas aí, Otávio, eu acho que, assim, eu tenho visto o Valdo falar que a oposição talvez não esteja tão interessada em continuar nessa apuração, que isso vai ser uma guerra de narrativas, porque, assim, a AMBEC é defendida pelo filho do ministro Lewandowski. Então, aí, eu não sei como é que eles vão dividir as culpas, mas o fato é que aí você tem gente de todo tipo envolvida. O advogado Henrique Lewandowski, filho do ministro Lewandowski, defende a AMBEC no TCU, por exemplo. Então, assim, o que eu acho que seria interessante, mas aparentemente ninguém está muito ocupado em fazer, é de fato entender para onde foi esse dinheiro. A gente vê o tempo todo, e quem é o responsável, quem vai pagar essa conta. Porque a gente está vendo o tempo todo o governo se preocupar em como vai, de onde vai tirar os recursos, a oposição criando barulho para mostrar que não tem culpa de nada, mas o aposentado continua sem saber de onde que vai ver o dinheiro, como é que ele vai receber. E as CPIs são isso aí, né? Elas servem para espalhar poeira. Mas o fato é o seguinte, para além das narrativas, de 2023 para cá, passou a operar um esquema em larguíssima escala. E é isso que a gente tem que entender. Entrou em ação uma quadrilha. E para fechar, mais uma bomba nessa novela sem fim dos escândalos envolvendo o INSS. Dessa vez, até a militante Daniela Lima, em um raro momento de jornalismo sem o viés de sempre, trouxe informações sérias ao público. Segundo ela, novas descobertas mostram pagamentos indevidos de abonos e seguro-desemprego, revelando mais um buraco no sistema. Além disso, a Dataprev, velha conhecida de quem acompanha os bastidores dessa sujeira, também está na mira. As investigações indicam falhas graves e tudo leva a crer que ela tem facilitado esses esquemas criminosos. Na prática, é só continuar cavando que mais podridão vai aparecer. E é isso que a gente faz aqui no Pauta Quente. Traz a informação que muitos preferem esconder. Trago aqui informação nova para vocês. A expectativa é de que até a semana que vem o Tribunal de Contas da União formalize uma decisão ampliando e abrindo um novo processo, com uma nova frente de investigação no
INSS. Uma auditoria, eu contei isso para vocês ontem, a Dataprev admitiu numa auditoria ainda entre janeiro e agosto de 2023 que havia perdido os dados as senhas, né, de 400 senhas dos sistemas internos tinham sido comprometidos. A partir disso, eu contei, foi aberto um novo processo que corre em sigilo. Esse novo processo trata de fraudes, atenção Leilane, atenção assinante, a suspeita de fraudes e, na verdade, abro aspas, pagamentos indevidos já identificados em 1.327.382 benefícios do abono salarial, o que representa quase 6% de todos os abonos salariais pagos pelo INSS e também pagamentos indevidos de seguro-desemprego. Então, se você chegou agora, 12:00 em ponto, o Tribunal de Contas da União abrirá uma nova frente de investigação no INSS pela identificação por auditoria de, abro aspas, pagamentos indevidos já identificados em fiscalizações de 1.327.382 benefícios de abono salarial e também pagamentos indevidos de seguro-desemprego. Há ainda, no meio desta questão, uma investigação, uma apuração que diz respeito às falhas da Dataprev, que tem, de novo, atuado em violação, abro aspas, às boas práticas de transparência de informações e do regulamento de compartilhamento de dados entre órgãos públicos. Duas novas frentes, apuração indevida, já nesse caso o INSS pode ser a vítima, né, do pagamento do desembolso ilegal de abono salarial e seguro-desemprego, mas a Dataprev está sendo alvo aí de uma devassa por conta da blindagem que criou em torno dos seus próprios dados para os órgãos de fiscalização. Para todos que acompanharam até aqui, meu muito obrigado pela confiança e pelo apoio de sempre. É até curioso ver a reação desses jornalistas quando alguém aparece ali ao vivo e joga a verdade na cara deles. Eles vivem numa bolha, achando que o Brasil está uma maravilha e que o Lula é um santo injustiçado. Só que a realidade é bem diferente e a Malu Gaspar fez questão de mostrar isso. Mais uma vez fica claro como o PT sempre protegeu esses sindicatos, que na maioria das vezes servem só para sugar o trabalhador e encher os bolsos de quem comanda essa máquina. Malu destacou que o governo Bolsonaro tentou enfrentar essa estrutura, mas o PT agiu rápido, apresentando emendas para blindar os sindicatos. E tem mais, o sindicato do irmão do Lula teve um salto absurdo de repasses a partir de 2023. Coincidência? Talvez. Mas o que chama a atenção é que a Polícia Federal simplesmente tirou esse sindicato das investigações. Por quê? E aí, pessoal, vocês realmente acreditam que o irmão do descondenado é inocente? Ou acham que foi só mais uma manobra para livrar a família do presidente de um escândalo ainda maior? Deixem suas opiniões aí nos comentários. Vou ler tudo e responder o máximo que eu conseguir.